É isso aí, Atletas no Ar está de volta e na semana passada nós falamos de projetos sociais e retratamos aqui o projeto do nosso querido Elmo Guimarães, ali na cidade de Ipatinga, Futebol Atos, que está já alcançando dezenas de crianças naquela cidade. Tem mais gente fazendo projeto social aí, né, Fábio? É isso aí. Eu quero incentivar você que está em casa também a mandar um e-mail para a gente contando sobre o seu projeto, atletasnoar@boasnovas.tv, e faça como fez também o pastor Luciano Serenado, meu grande amigo, o pastor Luciano Serenado. Ele é lá de Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro, e tem um projeto chamado Futebol Legal, cujo objetivo é evangelizar através de futebol e também mostrar a prática desse esporte de forma amistosa e leal, onde ele está aqui salientando que não é permitido falar palavrões, entradas fortes e agressões. Então, a gente deve dar uma passada lá para mostrar nos próximos programas o trabalho do meu amigo pastor Luciano Serenado, está sempre aí no Antenados. Muito bem, e chegou a hora mais esperada por você, que é fã do futebol. Este final de semana nós tivemos a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já começou no sábado com 2 jogos. Tivemos Bahia e Fluminense na Bahia. Fluminense venceu por 1-0, gol do Kennedy. O primeiro gol do Kennedy como profissional, depois de 12 partidas que esse jovem já tinha feito pelo Fluminense, fez aí o primeiro gol da vitória. O Fluminense soube jogar contra o Bahia. Eles entraram de formas bem distintas até. O Fluminense, por incrível que pareça, entrou apenas com um volante. É verdade. E 3 meses. Entrou com Chiquinho, Conca e Wagner no meio. Foi bem para cima, eu E gostei apenas dessa o Jean. postura. Exatamente. E conseguiu, com um chute desviado, bola, foi um chute forte, de qualquer forma ia dar trabalho para o Marcelo Lomba, mas desviou e aí não deu chance nenhuma para ele. O Fluminense fez 1-0 e depois conseguiu administrar bem a partida. Tendo que correr atrás do resultado do Bahia, começou a inverter. O Bahia, que entrou com 3 volantes e o Fluminense com 3 meias, isso começou a se inverter depois que ficou atrás do resultado. Começou a jogar, no final terminou com 4 atacantes na frente. Foi uma loucura. E correndo atrás, mas de qualquer forma o Fluminense conseguiu fazer essa vitória e está conquistando pontos muito importantes. Também tivemos São Paulo, 1-0 no Grêmio. São Paulo, o Grêmio, a torcida do Grêmio tá pegando no pé do Barcos. Muito no pé do Teve a Barcos. oportunidade de finalizar o jogo várias vezes, pelo menos umas 3 boas oportunidades do Barcos, que ele poderia ter finalizado o jogo e não conseguiu, errou as finalizações. Acho legal do time do São Paulo, tá voltando a ser aquele time Muricy. O pessoal tá começando a falar isso. 1-0 e cruza ali bola na área e toma cruzamento, gol de cabeça. É bem o time do Muricy. Depois daquela derrota pro Fluminense na última rodada, acho que o Muricy vai voltar às suas raízes, vai colocar um time bem retranqueiro que vai sair nos contra-ataques para tentar vencer com gol de cabeça. Muito bem, esses foram os 2 jogos de sábado, mas a 7ª rodada do Brasileirão foi completa no domingo com mais 8 jogos. Vamos aos gols. Aí o primeiro jogo foi Santos e Flamengo, 0-0. Esse jogo foi realizado no Morumbi. Você está vendo aí o lance principal do jogo, foi um cruzamento da direita e o Paulinho desperdiçou a sua oportunidade. 47 do segundo 47, tempo. foi bárbaro. Bom, o Flamengo teve a oportunidade de fazer esse gol aí, mas foi uma partida muito fraca tecnicamente, né, Jorge? Foi 0-0, ninguém conseguiu fazer um gol para poder conquistar a vitória. O time do Santos muito desfalcado, mais de um time. É porque tinha titulares e reservas machucados e fora por algum outro motivo. O sistema ofensivo do Santos estava todo fora. Gabriel fora, Damião fora, Thiago Ribeiro e o Gabigol. Interessante o Cícero. A gente falar do Cícero que não joga mais pelo Santos. Ele acertou hoje que não vai continuar. Ele pediu para não jogar esse jogo, porque seriam 7 partidas. Ele não poderia atuar por outra equipe. Especula-se que o Cícero deve estar indo ou para o Fluminense ou para o Grêmio, né? Ou para o Cruzeiro. Cruzeiro numa troca que envolveria o Júlio Batista. O Cícero que teve uma boa passagem 2006, pelo Fluminense. E nesse jogo, enfim, o Flamengo, mesmo com o Santos todo desfalcado, o Flamengo entrou sem centroavante, estava sem Hernani, sem Felipe Alexandre, também, que chegou atrasado no treino, não foi para o jogo. Foi punido com razão. E aí entrou com o Negueb e Paulinho, mas nenhum dos dois conseguia colocar a bola dentro do gol e acabou ficando no 0-0 mesmo. Bem, e o Corinthians foi a Recife e venceu o Sport por 4-1. Foi uma ótima partida do Corinthians. O Corinthians que... o Sport voltava ali para a Ilha do Retiro, né? Depois de um tempo sem jogar dentro de casa, digamos assim, no seu estádio, né? Veio para cima do Corinthians, mas o Corinthians conseguiu segurar bem o ímpeto da torcida, da volta da torcida para o estádio e saiu na frente, depois tomou empate, mas conseguiu... numa partida muito boa do Jadson e do próprio Petros também. Conseguiu 4-1
Dois gols do Jadson, dois do o Romarinho também jogou muito bem, fez 2 gols também. A gente não costuma ver muitos gols do Romarinho, não é um jogador de fazer muitos gols, mas essa partida se posicionou muito bem, fez 2 gols e o Jadson está fazendo uma boa campanha pelo Corinthians. Acho que é legal a gente salientar essa troca do Jadson pelo Pato, parece que fez muito bem para os dois lados, né? Para os dois times e para os dois jogadores. Se redescobriu, está jogando muito bem. O Corinthians, inclusive, está redescobrindo o seu futebol. Estou achando interessante a melhora do Corinthians depois de ter recebido uma certa pressãozinha da torcida aí. Muito bem. E no Clássico Paranaense deu o Atlético. Aí o Atlético Paranaense que eu queria falar, uma passagem, uma troca de jogadores muito grande do elenco que foi vice-campeão da Copa do Brasil ano passado, que fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, perdeu o Manuel, perdeu o Paulo Baier, perdeu o Everton e o Ederson, que está jogando, mas não tem feito boas partidas. Não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo Atlético Paranaense que era do ano passado, mas ainda assim fez uma boa, tem feito bons jogos nesses 7 primeiros aí. Venceu o Clássico de forma muito boa. O Clássico foi até bem equilibrado e quem acabou pendendo a balança foi o Lucas Claro, que é zagueiro do Coritiba. No primeiro gol do Atlético Paranaense, a bola desvia nele. E no segundo gol, ele faz o gol contra. Sem querer, obviamente, mas acabou destoando aí no time do Coritiba, que fez uma partida até equilibrada, mas de qualquer forma o Atlético Paranaense conseguiu a vitória no Clássico. Muito bem. O Figueirense perdeu mais uma, dessa vez para o Goiás, por 1-0. Aquela bola na área, cabeçada sem nenhuma chance para o goleiro. O time do Figueirense é uma defesa que realmente não está se acertando. A gente vai ver a tabela depois, o Figueirense continua lá na zona do rebaixamento, mas acho que esse é o ponto principal que o Figueirense precisa dar uma ajeitada. É a defesa que continua errando lances bobos como esse dessa bola aérea. O Goiás é interessante, que não tem, assim, digamos, um time tão badalado e não é uma equipe que a gente considera e que a imprensa chama como entre perdeu os jogadores do ano passado para esse ano. Perdeu o Walter, que foi a grande perda do Goiás. E mesmo assim, o Ricardo Drubski, é um nome algo parecido com isso, um nome meio diferente, ele tem conseguido manter a equipe do Goiás jogando bem direitinho. É uma equipe que, você vê, ano passado estava ali brigando por G4 no final do campeonato. E esse ano já está ali em quarto ou quinto. Acho que é quarto, a gente vai ver depois na tabela melhor. Eu acho muito interessante quando um técnico consegue fazer isso. Ele tem um esquema, aquele esquema é o esquema do time. E independente das peças que entram e saem, o esquema continua aquele e continua encaixado. E acho que esse é o grande lance do Goiás. Consegue entender o que o treinador... Exatamente, assimilando bem. Assimila bem. Muito bem. Botafogo e Vitória não saíram do empate 1-1. O time do Botafogo que essa semana foi alvo de protestos da sua torcida, somente o Emerson Sheik, que fez esse gol aí, foi poupado pela torcida que está realmente muito chateada com a campanha do Botafogo, que está na zona do rebaixamento. O Botafogo tem tido partidas bem distintas uma das outras, né? Às vezes até faz um jogo razoável, mas não consegue o resultado. Tirando aquele atípico 6-0 em cima do Criciúma, não tem feito partidas muito boas e começa a ficar perigoso. E a gente prevê dias de muita escuridão para o Botafogo, uma vez que perdeu o Lodeiro, que era o melhor jogador do sistema ofensivo. E durante a Copa pode acabar perdendo mais. O Gabriel, o Jefferson, são jogadores que estão cotados aí para sair. O próprio Dória também. E o Dória. Pode sair. Muito bem, mais um empate no domingo foi entre Atlético e Criciúma, que não saíram do 0-0. Surpreendente. O time do Atlético Mineiro tem um elenco muito superior ao time do Criciúma, mas ainda assim não conseguiu fazer gols. Desperdiçou boas oportunidades, como essa aí que você está vendo. Era só fazer um desvio ali e não conseguiu fazer os gols. Não sei se é uma impressão minha ou se realmente tem acontecido, mas eu achei que o time do Atlético deu uma caída muito grande depois da saída do Cuca, né? Desde que o Cuca deixou o comando da equipe por uma proposta milionária, falando de técnicos, uma proposta milionária da China, desde que o Cuca saiu, campeão da Libertadores com o Atlético caiu muito de produção. Veio o Autuori. E não conseguiu dar jeito. Não conseguiu, assim, não fez uma campanha, mas é aquela coisa que acontece muito no Brasil e em outros países também. Quando o resultado não acontece, o primeiro a sair é o técnico. E agora tem o Leverkusen, que está tentando, mas até agora também vai perder uma peça importante. O Fernandinho é outro desses jogadores que estava com 6 jogos, se recusou a jogar esse jogo porque o contrato dele de empréstimo termina agora em junho e ele está querendo ser negociado com outros clubes. O Michael Suel deve ser o jogador que vai chegar para a função dele. Michael Suel, ex-Botafogo, que estava no Udinese.
É isso aí. E o Internacional foi surpreendido mais uma vez agora pelo Cruzeiro por 3-1, Surpreendido gente. em casa, rapaz. A gente comenta isso toda semana sobre o Inter, né? É, Espera-se muito do Inter, mas essa semana foi dominado por um Cruzeiro que fez uma excelente partida. Até saiu na frente com esse gol aí, mas mais uma vez o Cruzeiro fez uma excelente partida. O Inter sentiu bastante, apesar da qualidade do seu time, do seu elenco, esse gol inexplicável, né, que o Ricardo Goulart fez. Mas, enfim, o Inter tem uma equipe boa. Ele cabeceou para trás e a bola entrou. Como é que pode Efeito impressionante. Mas sentiu bastante. Tava sem o Arangues, né, que já vai para a Copa. Tava sem o Alex, que se machucou novamente. Sem o He-Man, que também, o Rafael Moura, que também está machucado. E sem o Alan Patrick. Enfim, eram desfalques importantes. Dos principais, ele tinha o D'Alessandro, que é um excelente jogador, há muitos anos tem feito um ótimo papel no Internacional, mas de qualquer forma foi até um jogo equilibrado no início. O D'Alessandro botou uma bola no travessão antes, quando ainda estava 0-0, colocou uma bola no travessão num chute lindo. Podia até, se essa bola entrasse e depois fizesse o segundo gol, podia ter sido diferente, mas o Cruzeiro, que tem uma excelente equipe também, provavelmente os dois devem estar sempre ali na parte de cima da tabela, conseguiu com seus muitos atacantes de qualidade. Os titulares e os reservas são atacantes. Nesse jogo, o William, por exemplo, começou no banco, entrou no segundo tempo, fez uma excelente partida. Tem o Moreno, que normalmente fica no banco. O Moreno também. O Borges, realmente. O Dagoberto. É um elenco que faz toda a diferença. E acho que esse é o objetivo do Cruzeiro. Durante a entrevista no final do jogo, o técnico do Cruzeiro salientou isso. Falou, é muito importante que até a parada da Copa a gente esteja dentro do G4 e, se possível, na liderança do campeonato. Acho que é isso que o Cruzeiro vai buscar e deve conseguir. Bem, e na minha opinião, o resultado mais surpreendente da rodada foi a vitória do Chapecoense sobre o Palmeiras, 2-0. Jorge Marques Júnior, parece que o Chapecoense está ouvindo as previsões do Fábio Marques. Eu vou até deixar o Fabinho começar a falar sobre a Chapecoense, porque ele... Surpreendente. A palavra que eu tenho é surpreso, porque realmente a Chapecoense foi melhor do que o Palmeiras, acho que não tem o que dizer, realmente. Acho que eles ouviram o programa e disseram, vamos lá, vamos calar a boca daquele comentarista, porque fez uma excelente partida, dominou o Palmeiras. Acho que encontrou dentro da defesa do Palmeiras aquele espaço de lentidão. A gente tem que mencionar, o Lúcio é um grande zagueiro, sempre foi um grande zagueiro, mas acho que está faltando a ele aquela coisa da velocidade que já não tem mais para o jogador da idade dele. Então a Chapecoense entrou com velocidade exatamente pelo lado do Lúcio e marcou os 2 gols. E o Palmeiras é um time que está bem a fotografia da gangorra que a gente fala de alguns times, né? O Palmeiras joga bem num jogo, ganha, às vezes até fora de casa já conseguiu resultados. Mas aí, no jogo seguinte, parece que não se encontra. Perdeu para um time bem frágil, que é a Chapecoense. Enfim, ainda está ali na busca de um novo treinador. Não, contratou o argentino. O técnico argentino. O técnico argentino, isso. Por enquanto, ele está só assistindo. Ele disse que está querendo dar uma conhecida no elenco primeiro. Acho que escolheu um péssimo dia para conhecer o seu elenco. Muito bem. E depois do final da 7ª rodada, vamos ver como ficou a tabela do Brasileirão. Ali está, Cruzeiro assumiu a liderança com 16 pontos em 7 jogos, Fluminense 1 ponto atrás, Goiás e Grêmio completam o G4. Palmeiras, com essa derrota, ficou em 5º lugar, o Corinthians subiu, está em 6º, São Paulo em 7º e o Inter despencou na tabela, foi parar em 8º lugar. Atlético Mineiro em 9º, Atlético do Paraná em 10º. Na segunda parte da tabela, nós temos o Bahia em 11º, Criciúma em 12º lugar, o Santos ocupa a 13ª e o Sport de Recife em 14º. Vitória em 15º, Flamengo bem pertinho da zona de rebaixamento em 16º lugar. E os 4 times que já estão no vermelho são Botafogo, Chapecoense, Coritiba e Figueirense, Fábio. Somente 10 pontos separam o Flamengo, que é o time na borda da zona do rebaixamento, para o líder. Para você ver como é que o campeonato está relativamente parelho. O Botafogo com, 5 vitórias, emendando aí logo depois da Copa, poderia sair da zona do rebaixamento para o G4 sem dificuldade. Você perdoa a nossa falha aí, está escrito Criciúma de forma equivocada. Eu prometo que isso foi a última vez que isso aconteceu, a primeira e a última vez que você viu isso no nosso programa. O Botafogo e o Flamengo que tem passado por maus momentos e vão ter muito trabalho aí durante o intervalo aí, a pré-temporada, digamos assim, que a Copa vai permitir. Vai ter muito trabalho
para poder sair dessa situação, né? E aí ali embaixo é que a gente fala, tem os times realmente mais frágeis do campeonato, que tem a Chapecoense, Galera de Santa Figueirense, Catarina Criciúma. ali, né? Criciúma ainda está até um pouquinho melhor, mas de qualquer forma são times que vão precisar usar bem o intervalo da Copa do Mundo para poder voltar depois do recesso conquistando pontos. Muito bem, chegamos ao final do nosso terceiro bloco. Não saia daí, porque depois do intervalo nós vamos ver a final da Champions League entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Fique conosco, o Atletas no Ar volta já já.